Muito bem. Pessoal, nosso assunto de hoje aí vai ser a porcentagem, né? Nosso último capítulo aí da nossa apostilinha. Eu vou abrir aqui a tela para vocês da apostila, para que vocês possam acompanhar comigo, tá? Então, vamos lá. Dá uma checada aí se vai abrir a apostila para vocês. Vamos ver. Pronto, tá aí. Tá dando para enxergar aí tudo? Sim. Então, vamos lá. Vamos falar sobre porcentagem, né? Vou descer aqui para essa primeira parte e vamos começar esse assunto com algumas resoluções de problemas, como vocês podem ver aí na apostila. Como é que nós fazemos, então, as representações, né? Como é que são as representações da porcentagem? Toda porcentagem, na verdade, é uma razão, né? É uma razão que vai indicar também uma fração, que também pode ser representada por um número decimal. Então, toda porcentagem pode ser representada por meio de fração ou por meio de um número decimal. Vamos ver dois exemplos aqui, né, que ele colocou. Então, observe aqui esses exemplos para a gente fazer o quê? A representação da nossa porcentagem. 25%. Então, aqui, ó, 25%, eu posso considerar como sendo o quê? 25 partes de um total de 100. Então, estou pegando uma fração de 25 partes entre 100 partes, né? É a mesma coisa que dizer que é 25 dividido por 100, que é a mesma coisa que representar essa fração que está aqui do lado, 25 sobre 100. Eu posso reduzir, né, 25 sobre 100, dividindo o numerador por 5 e o denominador também por 5, e eu vou chegar na representação de 1/4, que representa, então, dividindo 1 por 4, 0,25. Um outro exemplo, 13,9% vai corresponder ao quê? A 13,9 partes em cada 100 partes. Ou, se você pegar 13,9 e dividir por 100, é uma outra representação. E você pode escrever isso de forma fracionária, 13,9 sobre 100. E dividindo 13,9 por 100, você chega na representação decimal de 0,139. Então, várias maneiras que você pode utilizar para estar representando a porcentagem, né? Vamos ver aqui uma outra situação e um outro exemplo que nós podemos trabalhar, né? Em um concurso público para auxiliar de enfermagem, 3.300 candidatos eram do sexo masculino, enquanto no sexo feminino representavam-se, então, 45% do total de candidatos. Então, você tem uma quantidade, né, de pessoas no total de 3.300. Dessas 3.300 pessoas que você tem aí a representação do sexo feminino de 45% do total de candidatos. Então, colocando isso aqui num diagrama aqui de pizza, né, você repara que tem 45% do sexo feminino e o restante aqui do sexo masculino. No dia da prova, faltaram 12,4% do total de inscritos. Com base nos dados apresentados, responda as questões propostas. Então, vamos lá. Quais são as questões propostas? Qual é a porcentagem do total de candidatos correspondente ao gênero masculino? Bom, para fazer esse cálculo, basta você entender que de 100% dos candidatos, nós temos uma quantidade de pessoas do sexo feminino de 45%. Então, se você tem uma quantidade de pessoas de 45% de sexo feminino, basta você subtrair de 100. Então, dos 100%, como eu tenho 45% do sexo feminino, eu vou ter, então, 55 pessoas do sexo masculino. Está aqui a primeira resposta. Vamos lá para o item B. Quantas pessoas do sexo feminino se inscreveram no concurso? Muito bem.
Você pode usar aqui uma regra de 3, né, para você resolver esse problema. Você tem uma porcentagem, né, de pessoas do sexo feminino de 45%. Muito bem. Do total de pessoas que têm inscritas, foram 3.300. Dessas 3.300, então, está correspondendo o quê? 55% dessas 3.300 são do sexo masculino. Como eu tenho 45% de pessoas do sexo feminino, qual será, então, essa quantidade de pessoas? É a minha incógnita, o F. Se 55% das pessoas são do sexo masculino e 45% do feminino, resolvendo, então, aqui a minha regrinha de 3, eu vou chegar numa quantidade de 2.700 pessoas que eram do sexo feminino. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo nessa regrinha de 3? Sim. Vamos adiante aqui. Ele coloca: a situação anterior possibilita ainda vários outros questionamentos com os dados apresentados, como quantas pessoas fizeram essa prova? Então, quantas pessoas fizeram? Como é que nós vamos responder isso, né? Se nós temos 2.700 pessoas, né, do sexo feminino, com as 3.300 pessoas, que seria aqui nosso total, né? Nós chegamos então em 6.000 inscritos. E se ele falou que faltaram 12,4% das pessoas, né, do total de inscritos, como é que nós vamos né, calcular isso? Qual foi a porcentagem dos que fizeram a prova? Dos 100% que fizeram a prova, 12,4% faltaram. Então, fizeram a prova 87,6%. Esses candidatos, então, 87,6%, foram os que fizeram a prova. Mas lembrando, né, que 87,6% você pode representar por uma fração. 87,6 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,876. Aí nós podemos utilizar o quê? Uma multiplicação aqui no total, né? Se nós usarmos uma multiplicação no total de inscritos usando a forma decimal da porcentagem, basta então você multiplicar 0,876, que é a forma, né, decimal da porcentagem, pelo total, né, dos seus inscritos, ou seja, 5.256 pessoas. Poderia ser calculado de uma outra forma, utilizando uma regra de 3? Poderia. Você tem, então, a relação entre porcentagem e pessoas. Se você tem 6.000 pessoas correspondendo a 100% do total, 87,6% das pessoas, dos inscritos que fizeram, né, vai ser relacionado aqui com o número de pessoas, com a sua incógnita. Faz aqui a multiplicação em cruz, né? 87,6 vezes 100.000 é 6.000, dividido por 100 vezes a incógnita P. Isolando a incógnita P, você chega no mesmo valor de 5.256 pessoas. Tranquilo aqui, pessoal? Moleza? Aqui eu tenho uma parte do conteúdo que fala sobre educação financeira, né? Essa parte de educação financeira eu vou deixar para vocês lerem aqui esse enunciado e responderem depois essas questões que são colocadas aqui na página 47. Então, vocês vão deixar isso de tarefa para ser feita, onde vão responder as questões de acordo com a citação anterior. O item A, o item B, o item C, o item D e o item E. Podem responder no caderno mesmo, tá? Na sequência, vão ficar aqui atividades para vocês também fazerem, tá? Essas atividades aqui, na página 47, marca ela aí, que é um exercício parecido com esse que nós vimos de exemplo. Exercício 1, exercício 2, exercício 3, exercício 4, exercício 5, 6, 7 e 8. E isso vocês vão fazer como lição aí de casa, tá?
E eu já vou passar aqui para o próximo assunto, que é aumentos e descontos percentuais. Muito bem. O que seria um aumento percentual? Vamos pegar aqui uma situação para um aumento percentual. Se uma mercadoria custa X reais e ela sofre um aumento de 12%, como que eu posso, então, montar uma expressão para visualizar isso de maneira numérica? Isso quer dizer que você terá o quê? 100% do preço anterior, que é o valor de X, e você vai acrescer 12% do preço anterior. Ou seja, 12% de X. Então, esse novo preço que você terá vai corresponder a quanto do preço inicial? 112% desse preço inicial. Então, esse aumento percentual de 12% significa que no final você vai ter um valor 112%, né, do seu preço inicial. Como que você pode juntar, então, né, essas informações para você escrever uma expressão matemática a respeito desse aumento, desse acréscimo, né? Você tem, então, no início, 100% do preço inicial, que corresponde a 100 sobre 100, nessa fração. E você vai ter um acréscimo, então você vai somar 12% desse valor de preço inicial. E 12%, essa somatória, então, de 100% mais 12% do valor de preço inicial, que é justamente a sua incógnita aqui, né? O seu X, que vai ser um valor que você vai poder colocar para poder fazer seu cálculo. Arrumando essa expressão, 100 dividido por 100 é a mesma coisa que 1 mais 12 dividido por 100, 0,12. Isso tudo multiplicado por X, que é o preço inicial. 1 mais 0,12, então você vai ter 1,12 de X. Então, aqui no caso, vamos ver aqui uma aplicação disso, né? Se o preço de um perfume tem um aumento de 15%, quantos reais ele custará após o aumento? Então, vamos pensar aqui. O seu perfume, ele está mostrando aqui na imagem que custa R$60, não é isso? Então, vamos lá. Se você tem o 100% do preço inicial, mais os 15%, significa que você terá 115% do valor. Então, esse 115%, eu posso fazer o quê? Escrever na forma decimal, 1,15. E esse 1,15 eu vou aplicar no valor de R$60. Tá certo? Você vai usar lá a sua calculadora. Então, para usar a sua calculadora, você vai digitar, né, o preço inicial de 60, vai apertar a teclinha de vezes, multiplicação, e em seguida você vai, depois da tecla de vezes, digitar 1,15. Então, você vai ter aqui o seu resultado de 69, que vai ser o preço final, né? O preço que você teve aí com 15% de acréscimo, com 15% de aumento. Tudo bem até aqui, turma? Tranquilo? Posso prosseguir? Bom. Pode ir, professor. Beleza. Então, é bem simples, né? É bem simples. Você pode trabalhar dessa forma decimal na multiplicação, que você já tem o valor, né, final aqui de R$69, que corresponde ao quê? A 15% de acréscimo, né, no valor inicial de 60. Bastou você, então, multiplicar o valor inicial por 1,15. Vamos completar essa tabelinha aqui juntos, né? Vamos completar juntos essa tabelinha. Complete a tabela aplicando os percentuais de aumentos indicados e calcule o novo preço utilizando a calculadora. Bom, se vocês pegarem a calculadora e fizerem aqui as aplicações aqui das porcentagens aqui de aumento, vocês vão obter, então, para R$200 de um preço real de mercadoria, um aumento de 1,5%, significa que você vai aplicar 101,5%. Essa é a percentagem aplicada. E que é a mesma coisa que você
aplicar um aumento decimal, né, de 1,015, ou seja, dividir, né, 101,5%, você chega em 1,015, e fazendo a sua conta, 200 vezes 1,015, preço final, R$ 203. A outra situação aqui é de R$ 1.568,70, o preço inicial. Bom, você vai aplicar um aumento de 20%. Significa, então, que a porcentagem aplicada vai ser 120%. Se você colocar na forma decimal, você vai multiplicar por 1,2. 120 dividido por 100. E o resultado na sua calculadora deve ser de 1.882,44. Para um preço inicial aqui de R$ 700, nós vamos aplicar, então, um aumento de 12,9%. Então, eu vou somar 100 com 12,9 e vou chegar aqui em 112,9%. 112,9 dividido por 100, eu vou chegar, então, em 1,129. E fazendo a multiplicação no preço original de 700, o preço final vai ser de 790,30. Finalmente, no exemplo aqui do preço inicial de 450,40, o acréscimo vai ser de 16,7%, então você vai aplicar aqui um percentual de 116,7%. Dividindo isso por 100, você chega em 1,167, e multiplicando pelos 450,40 lá no início, preço inicial, preço final, 525,62. Moleza, turma? Deu para anotar tudo aí? Sim. Sim. Então, nós estávamos falando de aumento, né? Agora vamos falar aí de desconto. Desconto você vai subtrair. Então, o raciocínio é o mesmo, né? No caso do desconto percentual, você vai ter um valor inicial, né, de 100%, então 100 dividido por 100. E aqui esse X corresponde, então, ao seu preço inicial. Agora você vai subtrair, então você põe um menos aqui, né? Você subtrai o valor da porcentagem de desconto. No exemplo que ele colocou aqui, ele está dando um desconto de 12% do preço anterior. Como o preço anterior é X, 12% de X. Então, a expressão matemática vai ficar como 1, que é o 100%, menos 0,12, que é o desconto, de X, que é o preço inicial, né? Portanto, você vai ter uma expressão que é 0,88 vezes X, o preço inicial. A sua multiplicação aqui, então, o seu fator de multiplicação para o desconto fica em 0,88. Vamos aplicar isso aqui numa situação que foi colocada aqui para nós. Um livro que custava R$ 42 está com desconto de 15%. Quantos reais o cliente pagará por ele? Então, vamos lá. Se eu tenho 15% de desconto no preço inicial, então eu vou pegar aqui a porcentagem dos 100%, vou subtrair 15, que é o desconto, e chego em 85%. Ou seja, 85% do preço inicial. Como que eu faço o cálculo, então? Eu posso pegar aqui o preço inicial de 42, multiplicar por 0,85, que é a porcentagem, né, apresentada em decimal, e eu vou chegar aqui em 35,7. Vai ser o valor do preço final com desconto de 15%. Então, concluímos que o cliente vai pagar quanto? R$ 35,7, que vai ser o preço com desconto de 15%. Da mesma forma que nós fizemos lá com o acréscimo, né? Nós vamos completar agora essa tabela, aplicando os percentuais de desconto indicados e calculando o novo preço, usando a calculadora. Então, na primeira tabela aqui, eu tenho R$ 200, preço inicial. Vai ser aplicado um desconto de 1,5%. 1,5% corresponde ao quê? 100 menos 1,5%, 98,5%. Porcentagem a ser aplicada. 98,5% na forma decimal de desconto é 0,985. Para calcular o novo preço, então, eu pego o preço inicial, 200, multiplico pelo percentual, né, decimal, que vai ser aplicado de desconto,
0,985 e chego em R$ 197. No segundo caso, R$ 1.568,70, vai aplicar um desconto de 20%, então o preço, a porcentagem, né, a forma de porcentagem aplicada vai ser 80% do preço anterior. Na forma decimal 0,8, basta fazer a multiplicação, chegamos em 1.254,96. Com uma mercadoria no preço de R$ 700 inicial, então nós vamos dar um desconto de 12,9%. Então, 100 menos 12,9, 87,1%, a porcentagem a ser aplicada na forma decimal 0,871, fazendo a multiplicação no preço inicial, preço final 609,70. Preço na mercadoria inicial 450,40, porcentagem a ser aplicada 16,7, portanto, 100 menos 16,7, 83,3. Aplicando na forma decimal, 0,833, multiplicando pelo preço inicial, 375,18. Preço final com desconto de 16,7%. Tranquilo até aqui, turma? Sim. Deu para completar a tabela aí? Posso já ir passando? Então, vamos lá. Espera só um pouquinho, professor. Vou voltar lá. Obrigado. Pronto. Posso passar? Pode. Então, vamos lá. Aqui tem um texto de matemática em detalhes, né? Esse textinho aqui mostra as aplicações, né, de aumentos e descontos. Vocês vão dar uma lidinha aqui nesse texto, que é justamente a aplicação aqui do que nós vimos até agora. E depois que vocês lerem esse texto, tem aqui um exemplo de aplicação, né, de aumento ou redução. Vocês vão ter essas atividades aqui pela frente, da página 52. Então, são exercícios aí de aumentos e descontos que nós vimos agora. Aplicações práticas aí, né? Na página 53, podem marcar também essas atividades. Página 53. Na página 54 tem mais alguns exercícios a respeito do cálculo aqui da porcentagem, descontos aí de aumentos. Aqui na página 55, atividades para vocês fazerem. Aqui tem outro texto sobre educação financeira. Né? Esse texto sobre educação financeira é com relação a IPVA, né? Imposto aí sobre propriedade de veículos automotores. Ele também tem uma situação onde você faz a aplicação aí de desconto de acordo com o estado que você tem o seu carro registrado, ele dá um desconto para você fazer pagamento à vista, né? Então, vamos ver a situação prática que ele coloca aqui, né? Vamos lá. Para calcular o IPVA, basta verificar o valor venal do veículo, né? Valor sugerido de venda, e aplicar a alíquota, porcentagem sobre o valor venal, determinada em cada um dos estados da federação. O que é esse valor venal? Então, o valor venal do veículo é descrito na tabela FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. E a alíquota varia de estado para estado, de 1% a 4%. Lá no Paraná, então, ele colocou aqui, a alíquota praticada em 2018 para veículos de passeio
era de 3,5% sobre o valor da venda. E o desconto para pagamento à vista é de 3% sobre o valor do IPVA. Então, vamos ver essa informação. A alíquota praticada em 2018 para os veículos de passeio era de 3,5% sobre o valor da venda. E o desconto para o pagamento à vista é de 3% do valor do IPVA. Para responder às questões propostas, considere um veículo cujo valor de venda na tabela FIP é de R$ 32.850. Então, vamos lá. Com essas informações, vamos responder aqui o item A. No Paraná, em 2018, qual foi o valor do IPVA desse veículo para o pagamento à vista? Muito bem. Se ele está me dizendo que a alíquota praticada é de 3,5% sobre o valor de venda, então eu vou aplicar 3,5%, esse primeiro cálculo que está aqui em cima, 3,5%, de 32.850, que é o valor de venda do veículo, pela tabela. 3,5% é a mesma coisa que fazer o quê? 3,5 sobre 100. Dividir 3,5 sobre 100 vezes o valor que eu tenho de 32.850. Dividindo 3,5 por 100, eu tenho 0,035, que vai ser aplicado sobre o valor de venda dele, então, tabelado, 32.850. Portanto, eu chego num valor de R$ 1.149,75. É isso que o cara vai ter que pagar de imposto naquele ano do carro que ele tem. Agora, se ele vai fazer um pagamento à vista, nesse carro, o que acontece, né? Ele vai ter um desconto de 3% nesse valor de imposto devido. 3%, então, é 3 dividido por 100, do valor de imposto devido, de R$ 1.149,75. 3% é a mesma coisa que 0,03, fazendo a divisão, vezes o valor de imposto devido. Portanto, eu vou chegar aqui em 34,4925. Aí vamos usar só 34,49, né? Isso aqui vai ser o descontinho que ele vai ter do pagamento à vista. Então, se ele ia pagar à vista R$ 1.149,75, com o desconto, subtraindo 34,49, nosso amiguinho vai pagar, então, R$ 1.115,26 de IPVA. Dos 1.149 que ele pagaria, vai pagar 1.115, num desconto de 3% para pagar à vista, então vai ter uma pequena redução aqui, um pequeno desconto nesse pagamento. Deu para anotar aí, pessoal? Sim. Vamos lá para o item B, né? Item B. Se o proprietário do veículo optou pelo pagamento do IPVA em 3 parcelas, qual foi o valor de cada uma delas? Bom, se ele optar por 3 parcelas, né, as parcelas vão ser iguais, não vai ter juros para a alegria dele, para a felicidade dele. Então, ele vai pagar os R$ 1.149,75, dividido por 3, R$ 383,25 em cada parcela. Vamos adiante? Vamos lá para o item C, né? Em 2018, a alíquota do IPVA sobre o valor venal de um veículo era de 4% no estado de São Paulo e de 2,5% em Pernambuco. Considerando-se um veículo de R$ 12.556, quantos reais de IPVA foram pagos a mais de um estado para o outro? Então, vamos ver nosso cálculo, né? A situação aqui é a seguinte: em São Paulo eu tenho aqui um valor de 4% do valor venal. E em Pernambuco um valor de 2,5%. O valor do carro é o mesmo, 12.556. Tá? Então o que vai acontecer? Eu posso fazer um cálculo aqui que é o seguinte: a diferença no percentual que eu tenho, 4% em São Paulo, 2,5% em Pernambuco. Essa é a diferença de porcentagem entre os dois. Então, essa diferença é de 1,5%. Então, basta eu aplicar 1,5%
em cima de R$ 12.556. 1,5% é a mesma coisa que 0,015. 0,015 vezes 12.556, eu chego aqui, então, em R$ 188,34. Essa é a diferença entre os impostos que vão ser pagos entre um estado e outro. Ah, tem uma outra forma de calcular? Tem, você quer fazer mais conta? Pode fazer o seguinte, então. Pega em São Paulo, que é 4% do valor do veículo, 4% de 12.556. 4% de 12.556 é a mesma coisa que 0,04 vezes 12.556, ou seja, R$ 502,40. Faz o cálculo agora lá para Pernambuco. 2,5% do valor venal, 12.556. 2,5% de 12.556 é a mesma coisa que multiplicar 0,025 em 12.556. Portanto, R$ 313,90. Agora pega o valor de um e o valor do outro, subtrai 502,24 menos 313,90, chegamos em 188,34, que é o mesmo valor que você obteria pelo método anterior, que é mais rápido, né? Mas você faz aí menos continhas, já consegue o resultado direto. Aí no item D ele pergunta, quais fatores contribuem para que exista diferença nos valores de IPVA nos diversos estados? Então, existe legislação nisso, né? Cada estado tem uma legislação, cada estado tem uma constituição estadual, e como o imposto, o IPVA é um imposto estadual, essa regulamentação, né, desse imposto cabe aos estados. Então, cada estado tem a autonomia para praticar a taxa de imposto que mais lhe convém. Tem estado, então, que faz uma aplicação de uma taxa, um IPVA mais baixo, com o propósito de atrair mais empresas, atrair mais proprietários de veículos para que sejam registrados nesse estado. Tem outros que não têm o interesse em fazer isso, mas, como eu falei para vocês, como cada estado tem autonomia, né, de aplicar esse imposto, a taxa desse imposto, então cada um deles tem os seus interesses aí em ter impostos um pouco mais elevados ou um pouco mais reduzidos. Aí depende realmente do estado, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Agora, o que acontece? Vamos aplicar aumento e desconto sucessivo. Aumento e desconto sucessivo. Então, vamos pegar aqui uma situação aqui de uma loja de calçados que ele colocou, que é a seguinte, né? Há várias situações em que ocorrem vários aumentos ou descontos, né, sobre o mesmo valor. Então, vamos ver a situação aqui a seguir. Uma fábrica de calçados produziu um tênis cujo preço de custo era de R$ 55. Até chegar ao consumidor, o produto recebeu dois aumentos. 36% sobre o preço de custo referente aos impostos e 12% sobre o valor, incluindo os impostos em relação ao lucro do lojista. Aí se pergunta, né? Qual é o valor de venda desse produto? Vamos resolver esse problema, então, de duas maneiras. Primeira maneira, como haverá um aumento de 36%, correspondente aos impostos, o que nós vamos fazer, então? O que isso significa? Você tem, então, o preço de custo de 36%. Com o acréscimo, né, esse 36% de acréscimo, você vai somar os 100%. Então, você vai ter 136% que vai ser aplicado sobre esse preço de custo. 136% é 1,36 de quem? Do preço de custo inicial, R$ 55. Então, na primeira aplicação, né, que você tem, você vai pegar lá o seu preço de custo, 55, multiplicar por 1,36
e vai chegar em 74,80, que foi o primeiro aumento, né, no seu preço de custo. A segunda aplicação acontece lá com o lojista. Então, sabendo que o lojista terá lucro de 12%, então esses 12% será aplicado sobre o preço que já foi arrumado aqui, onde incidiu os impostos lá do fabricante, em cima de 74,80. Então, 12% significa somar aqui 100 mais 12, ou 112%. Ou seja, se é 112%, na forma decimal, 1,12. E você vai aplicar 1,12 em 74,80. Então, note que você vai ter um preço final aqui, né, de 74,80 vezes 1,12, R$ 83,77. Ou, se você fizer aqui o seu arredondamento, preço final, então, aqui, 83,78. Primeira maneira de você fazer o cálculo. Segunda maneira, como é que vai ser isso? As porcentagens se referem a aumentos sucessivos, que são aplicados sobre um mesmo valor. Então, você tem dois aumentos sucessivos aplicados no mesmo valor? Tenho. O que vai acontecer, então? Posso pegar o valor lá, inicial, 55. O primeiro aumento, 1,36, referente aos impostos do fabricante. O segundo aumento, 1,12, referente ao lucro lá do lojista. Faça a multiplicação direta desses valores e chegue,